Ai, velho, 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 velho do céu. Ai, pessoas. Muito bem, vamos lá. Eu estava perambulando pela internet e vi uma imagem, né? A mesma imagem que eu cheguei até a compartilhar na minha fanpage, né? Do que se trata essa imagem? Essa imagem tem a seguinte informação. Vejam quem foram denunciados pelo Supremo Tribunal à Polícia Federal por estarem indiciados por crime de incitação à desordem pública. Então nós temos aqui uma imagem onde tem ali várias pessoas que fazem conteúdos para a internet, fazem vídeos. Muitas pessoas eu não conheço nessa imagem, mas tem várias pessoas que eu conheço, né? Como por exemplo, nós temos aqui o Dex, o professor Maro, eu, o professor Olavo de Carvalho, a professora Paula Marisa, quem mais aqui? Lobão, Padre Paulo Ricardo, Alexandre Celtes, Bia Kiss, o Nando Moura e algumas outras pessoas que eu não conheço, tá? E algumas pessoas que eu pego mal pra caralho, quando as pessoas fazem algumas montagens assim, me colocam junto, né? Parece que de repente dá a impressão que como se nós fôssemos farinhos do mesmo saco, e tem algumas pessoas aqui que eu realmente abomino, tá? Eu jamais compartilharei das mesmas ideias que algumas pessoas que estão nessas fotos aqui, mas enfim. E também acho muito injusto me colocar na mesma foto que algumas outras pessoas que constam nessa imagem, que são pessoas que aí fica ruim para elas, né, ser colocado na mesma imagem que nem como eu, né, junto comigo, que eu não concordo, mas enfim, foda-se, não vê o caso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: vejam só, perguntaram se acho que isso é verdade ou não. Eu acredito que isso seja apenas um fake, eu acho que isso seja de fato uma mentira. Tá? Eu não acredito que isso seja verdade, mas independente de ser verdade ou não, eu tô um pouco me fodendo para isso. O que eu quero dizer aqui, o que eu acho importante, é que você percebe que de fato existe um pensamento. Quem montou esse tipo de coisa, né, e espalhou por aí, né, e as outras pessoas ajudaram a espalhar, mostra que a origem disso partiu de um pensamento que colocam pessoas que tentam de alguma forma, de uma forma ou de outra, desmantelar esses canais que estão destruindo o Brasil como inimigos, sim, como inimigos de uma ordem. Mas do que se trata essa ordem? Nós estamos promovendo a desordem é porque eles acreditam que existe uma certa ordem. E o que seria essa ordem? Seria todo esse pensamento revolucionário que eles tentam enfiar na cabeça das pessoas e tentam dominar o país. Toda essa merda que nós vemos acontecendo no Brasil, toda essa putaria, toda essa podreira, eles consideram isso como se fosse uma espécie de ordem. Então, quando pessoas, né, como eu, por exemplo, senta aqui e tenta resgatar aquilo que esses canalhas estão destruindo, como, por exemplo, defender a família, como, por exemplo, defender o cristianismo, como, por exemplo, evidenciar, sim, para as pessoas a verdade que esses canalhas tentam esconder. O que eu sou? Eu sou um agente, um criminoso que incita a desordem pública. Tá? Então, existe já um pensamento de que nós somos pessoas que precisamos ser combatidas. E isso deixa claro que isso aqui já seria o início de pensamentos de uma perseguição, de uma tentativa de assassinato de reputações. Como já fazem com outras pessoas que encabeçam, né, algumas coisas, como Bolsonaro, por exemplo, pessoas que estão em mais evidência, eles tentam trabalhar de uma maneira melhor, né, e com mais urgência para desmoralizar e destruir essas pessoas. Mas nós, que fazemos vídeos e conteúdos para a internet, além deles já nos podarem dentro das próprias mídias sociais, né, eles também precisam fazer esse trabalho de destruir a nossa imagem, porque nós estamos evidenciando a verdade que eles tanto tentam esconder. Então, é sim necessário perseguir as pessoas, porque esses imbecis, esses canalhas, tá, esses sujos, eles sabem que eles não conseguem mudar a verdade. Então, eles precisam calar, eles precisam destruir a reputação. Eles precisam silenciar as pessoas que estão falando a verdade. Vão permanecer somente aqueles que fazem o discursinho alinhado com o pensamento revolucionário. Tá? Então, contra esses revolucionários. Então, por exemplo, se você não seguir, vamos assim dizer, a ditadura do discurso único, se você não falar de alguma forma, sempre concordando com tudo aquilo que a grande mídia prega, ou seguindo todas as regrinhas do politicamente correto, você provavelmente será acusado de uma pessoa que promove, né, ou faz incitação à desordem pública. Então nós estamos estabelecendo
aquilo que nós consideramos certo, aquilo que nós achamos que deve ser o correto, e todas aquelas pessoas que que fizerem uma oposição, nós vamos chamá-los de criminosos. É a mesma coisa de sempre, na verdade, mas o que eu quero dizer é o seguinte: independente disso aqui ser verdade ou não, desse lance, dessas denúncias, que eu estou cagando para isso, ressalto mais uma vez, mas independente de ser verdade ou não, tá? Eu estou aqui de pé até o fim, mas nota-se, eu acredito que isso aqui até então seja mentira, mas você nota que já existe um pensamento, e já estão sendo apontados os inimigos que precisam ser atacados, tá? De uma forma ou de outra já está se formando um pensamento onde nós precisamos acabar com a ramificação daqueles que encabeçaram essa abertura para o conhecimento da verdade. Então nós precisamos sim perseguir e calar todas essas pessoas. É um pensamento que deu origem a isso daqui. As coisas não surgem do nada, pessoas. Vocês precisam entender que muitas coisas que vocês simplesmente observam acontecendo na mídia, na internet, imagens que aparecem, tudo que não brota do nada. Isso foi pensado antes. E vocês precisam entender a linha de pensamento que concebe esse tipo de coisa. Tá? E essa imagem deixa claro o que eu estou abordando nesse vídeo. É como se fosse o início de um processo de perseguição daquelas pessoas que tentam deixar a verdade expostas para que as outras pessoas enxerguem o que de fato está acontecendo. Porque essa verdade, ela não pode ser mudada. Então nós precisamos escondê-la. Então nós vamos escondê-la como? Calando aqueles que estão falando essa mesma verdade, tá? Enfim, era isso que eu gostaria de comentar nesse vídeo sobre essa imagem, tá? E, assim, é claro, dentro do que nós vivemos aqui no Brasil, é óbvio que esse tipo de perseguição, uma hora ou outra ia começar mesmo, já existe, mas a tendência é esse negócio ficar cada vez mais complicado, mais apertado, mais difícil, né, de ser evitado, tá? Enfim, era esse o meu comentário. Estarei encerrando esse vídeo por aqui. Um abraço a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu!